acompanhando a gente aqui através do Instagram. Tudo bem com o áudio aí, Bola? Tudo certo? Tudo bem? Boa noite, professor Ângelo. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Nelson. Tudo bem? A você que está nos acompanhando através do Instagram do PAC, a partir de agora, assim como foi divulgado pela coordenação, pela diretoria do PAC, nós vamos iniciar a partir de agora a nossa coletiva com o técnico do PAC, o João Carlos, que já está aqui com a gente, nos recebendo gentilmente para responder as perguntas. E já convidando você que está nos acompanhando através do Instagram, que está nos acompanhando ao vivo, que possa também estar formulando suas perguntas e, na medida do possível, estaremos repassando aqui para o professor e ele respondendo da maneira que for necessário, tá bom? Então, professor, mais uma vez, boa noite, que bom que está nesse momento ao vivo, pela primeira vez, nessa inovação do PAC, né? Então, parabéns pela disponibilidade. E, para começar, antes de tudo, uma breve avaliação do que já foi o PAC até esse momento agora, desde a preparação, as primeiras partidas, dos resultados que não foram bons, né? O último foi horrível, a derrota lá. Não sei se isso já era esperado pela diretoria, mas como é que o senhor analisa o PAC até aqui no Campeonato Maranhense? Boa noite de novo. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiro, eu gostaria de antemão, desejar os meus sentimentos a todos os entes queridos, todas as pessoas que perderam seus entes queridos, né? É um momento muito difícil que o mundo atravessa, então eu não poderia deixar jamais de deixar minha mensagem. De passar que, como vou fazer uma análise, né, não tivemos somente 2 resultados negativos, e sim tivemos 2 resultados positivos de início. É uma campanha onde temos hoje 7 pontos e não apenas a derrota, como você frisou há minutos atrás. Eu acho que o PAC, dentro dos nossos objetivos, está completamente tudo ao nosso alcance, já que nós temos 2 jogos em casa e tendo a possibilidade já no próximo jogo, sabendo que será um jogo difícil, de conseguir o nosso primeiro objetivo, que é a classificação. Estamos bem próximos disso. Somos hoje a 4ª equipe colocada na competição, com a mesma pontuação do 3º colocado, que é o Juventude. Então, penso que o balanço é bastante positivo e a nossa expectativa é muito boa. Boa noite, meu professor Carlos Ângelo. Uma satisfação. Eu represento aqui o Sistema Pericomando de Comunicação. Tenho muito apreço pela sua pessoa, acho um grande profissional. Venho representar aqui não só o Sistema Pericomã, como boa parte dos torcedores da cidade de Pinheiro, né, que comentam muito, às vezes, nos bastidores, algumas questões que acontecem com o time do Pinheiro Atlético Clube. Nós viemos de uma estreia vitoriosa contra o São José, depois viemos de uma goleada fora de casa, 4-0 para cima do Bacabal. Empatamos com o time do Imperatriz, né, que ficou com um homem a menos depois da expulsão do Denis, lá no início do segundo tempo. E recentemente perdemos por 2-0 para a equipe do Juventude. Não só perdemos o jogo, como perdemos a 3ª colocação para a equipe do Juventude Samas. O que você acha que aconteceu nesses 2 últimos jogos, principalmente do empate em 0-0 com o Imperatriz e essa última derrota por 2-0 diante do Juventude? Boa noite, Sidicley. Eu acho que a sua pergunta foi bastante pertinente, porque eu queria aqui parabenizar o presidente pela iniciativa de montar essa coletiva, porque eu acho que o pior que a desinformação é a informação equivocada, né? E aconteceram muitas cobranças, principalmente nesse jogo, com relação a alguns atletas que não participaram do jogo, por simples falta de informação, por não saber o que realmente estava ocorrendo com esses atletas. Então, pontualmente, eu vou citar para vocês com relação aos jogos, né? Realmente, nós estreamos muito bem contra o São José, né? Fizemos uma vitória num jogo difícil. Logo a seguir, enfrentamos o Bacabal, que um jogo também que iniciou-se bastante difícil, mas a equipe soube desenvolver e tivemos um placar até
bem desenvolvido, vamos dizer assim, com 4-0. Enfrentamos o Imperatriz, né? Como você citou, né? A equipe não ganhou, não venceu, mas se nós fizermos uma análise simples do jogo, foi um jogo que nós poderíamos ter vencido, de repente, até por um placar mais avolumado do que vencemos o Bacabal. A equipe criou muito, perdemos muitos gols, né? Talvez se jogássemos a tarde toda não tivéssemos feito gols. Jogamos realmente, a partir de um dado momento, com um homem a mais. Aí eu lembro para você que ontem, né, o maior clube do estado, né, estava vencendo de 1-0, sofreu uma virada com um time com um homem a menos. E nós, mesmo estando com um homem a mais, tivemos um volume de jogo muito grande. Acredito eu que tenha sido a melhor partida que nós fizemos, né, contra o Imperatriz, que contrariamente àquilo que as pessoas estão com problema realmente, mas tem profissionais do outro lado também muito dignos e capacitados, e que vieram aqui para nos contrariar, e nós fizemos um grande jogo. Foi um jogo que nós realmente empatamos, mas poderemos vencer pelaquilo que a equipe criou, né? Eu até vi o relato de um companheiro seu que falou que a equipe não teve criatividade no jogo com o Imperatriz. Eu penso que a criatividade não existiria se nós não tivéssemos criado tamanhas chances de gol, e nós fomos infelizes na finalização. Vamos até ser franco, nós não fomos competentes para finalizar da maneira que deveríamos ter feito, né? O jogo passado realmente foi um jogo de dois tempos bastante distintos, né? A prova disso que nós saímos ao intervalo do jogo com a equipe tendo feito um grande jogo, e a equipe adversária até se reuniram dentro de campo pela primeira parte que nós fizemos. E no segundo tempo, infelizmente, iniciou-se, a nossa equipe forçou algumas saídas de bola, onde a equipe adversária pressionou, cresceu no terreno de jogo. Nós começamos a perder o campo, o meio campo principalmente. Vendo isso, o que eu fiz? Eu procurei reequilibrar a equipe, né? Fizemos algumas alterações e conseguimos reequilibrar a equipe, só que acabamos por sofrer um gol da maneira que vinha sendo até o momento como ponto forte na nossa equipe, uma bola alçada na área. Sofremos um gol, buscamos reequilibrar mais ainda a equipe, postar a equipe um pouco mais à frente, adiantar nossas linhas, criamos situações até que poderíamos ter empatado o jogo, né? Uma bola, nomeadamente uma bola do Peterson, cabeceou frente a frente do goleiro, né? E infelizmente, num outro momento, talvez de desatenção, foi um atraso de bola, um erro, né, que cometemos, sofremos o segundo gol e perdemos o jogo, um jogo bastante dolorido, obviamente, mas contra uma equipe que, se você for fazer uma análise, é uma das grandes forças do estado. Então, penso que nós poderíamos ter ganho o jogo, sim, mas é um jogo como você jogar contra um Sampaio, como você jogar contra o Moto, que é um jogo contra uma equipe que está na Série D, que está investindo alto, e que qualquer um das duas equipes poderia sair vencedora. Obviamente nós temos muito a corrigir pelo aquilo que aconteceu na segunda parte. Acredito eu que desde que chegamos aqui, nem nos jogos amistosos, a prova disso que nós sofremos 2 jogos na competição, sofremos 2 gols na competição, foram esses 2 gols. Tivemos 4 jogos, né, oficiais, e mais 4 ou 5 jogos, treinos, e não sofremos nenhum gol. Então, obviamente, a gente fica triste com o que aconteceu, mas a análise é fria, a gente sabia que um dia iríamos perder. Temos é que levantar a cabeça e pensar no próximo jogo, porque está tudo ao nosso alcance. Acredito eu que as nossas chances são inúmeras de classificação, e não só de classificar, como ainda brigar para os 2 lugares de cima, porque nós enfrentaremos ainda Motoclube e Sampaio Corrêa. Temos que continuar trabalhando, é o que eu passei para os atletas, corrigir sim os erros, né? Eles aconteceram, não podemos virar as costas, passar por cima disso, temos que corrigi-los, para que nos próximos jogos tenhamos um melhor aproveitamento. Ainda continua no jogo do Imperatriz, professor. Tivemos uma outra situação, acredito eu que você substituiu o jogador Joel, que já tinha o cartão amarelo, e talvez temendo uma expulsão dele no jogo para prejudicaria o PAC no jogo futuro contra a equipe do Juventude. Você acabou tirando o Joel e ele acabou sendo expulso no banco de reserva. Você acha que a partir daí, com a expulsão de Joel, você começou a mexer na formação do meio campo do time do PAC, e ainda busca uma formação para essa equipe que está, por exemplo, eu acredito que vocês, como iniciaram o trabalho dia 14 de janeiro, se não me falha a memória,
Na próxima terça-feira estaremos já completando 2 meses em Pinheiro com essa preparação. Você ainda busca uma formação para o PAC? Você ainda busca um jogador, um centroavante de ofício para o restante da competição ou não? Então, Sid Clay, alguns que estão acompanhando a gente pelo percurso, né? Nós tivemos não só o fato da expulsão do Joel, né? Que foi uma coisa que realmente nós não esperávamos. Eu tirei o Joel e também o Magrão no jogo, justamente para poupar, e acabamos por ser penalizado com o atleta no banco de reserva sendo expulso, uma coisa que nós repudiamos e conversamos, né? Porque nós não podemos, é o que eu digo sempre para eles, sempre dentro de campo nós vamos entrar com 11, sair com 11, porque com 11 já é difícil, com 10 muito mais, né? Então acabamos por perder um jogador que realmente tem sua importância, apesar do atleta que entrou em sua posição ser um atleta de ofício que vinha jogando toda a pré-temporada ele vinha jogando, que é o Rafael, acredito que fez um bom primeiro tempo, né? Contrariamente do que eu ouvi também de um comentário de algum jornalista aqui da cidade que falou que eu deveria pôr o Marreta como volante. Isso prova realmente que ele não tem o mínimo conhecimento do que a gente tem no grupo, não está acompanhando os treinos, porque senão eu jamais falaria isso, que o Marreta é zagueiro. Eu tenho 2 atletas, o Irlen e o Rafael, que todos os jogos jogaram como volante, então foi equivocado esse comentário dele. E com relação ao ajuste da equipe, óbvio que todo treinador procura, se puder, repetir sempre uma formação ideal, né, seria bom. Mas nós tivemos alguns problemas com lesão, como foi também o caso desse jogo com o Márcio Diogo, que vem desde a pré-temporada com alguns problemas de lesão. A gente vem procurando segurar o atleta. Na antivéspera desse jogo, nos relatou novamente um desconforto. A gente com receio de perder o atleta, porque realmente ele não teria condições de jogar num campo pesado como aquele, e a gente teria o risco ainda de perdê-lo para toda a competição, né? Então nós tivemos que poupá-lo, não só ele, como o Esquerdinha aqui no jogo contra o Bacabal sentiu também um problema, né? E a gente está protelando e procurando fazer uma gestão do grupo para que nós não venhamos a perder atleta que não possa depois dar o rendimento, a sua contribuição pelo restante da competição. Então, obviamente, teve a chegada de outros atletas que vieram compor o elenco, caso do Thiago Amaral, caso do Daniel Marins, caso do Carlos André, que chegou, se apresentou e com 15 minutos se lesionou. São fatalidades, caso do Kelvin, que entrou no jogo com 5 minutos e entrou porque o Robson ficou tonto no vestiário, quase desmaiou. Aí nós botamos o Kelvin, que ele vinha fazendo um grande jogo. E aí o Kelvin entrou com 5 minutos e se lesionou. Então são fatalidades que a equipe está atravessando, que a gente espera chegar na fase final e com a equipe completa, para que nós possamos realmente ter a opção de escolher aquele atleta que melhor vai nos representar naquele jogo. Dizer para você que a gente está procurando ainda a melhor equipe, não, eu acho que não é por isso, não é por aí. Eu acho que nós temos que dizer que não existem titulares absolutos. Existem sim aqueles jogadores que naquele momento vão nos dar maior garantia de conseguir os nossos objetivos no determinado jogo. Esse é o nosso pensamento. Professor, eu gostaria que o senhor fosse mais enfático, o senhor já até respondeu, mas gostaria que o senhor fosse mais enfático com relação à opção de banco de reserva dos pinheirenses, né, do Márcio Diogo e do Esquerda, porque a torcida, como pelo fato de eles serem pinheirenses, obviamente cobrarão mais, né? Então, o senhor já até respondeu das lesões, mas gostaria que fosse mais enfático por que os dois não estão jogando. Então, Nelson, perfeito. Acho que é bom você mesmo enfatizar isso aí, porque eu ouvi alguns comentários, como eu vou até dizer, de informações contraditórias à realidade, né? O Esquerdinha iniciou a competição, né, como titular, né? Jogou os 2 primeiros jogos. No segundo jogo ele sentiu um problema no jogo em Bacabal e foi substituído. Entrou em tratamento, ficou 3 dias sem treinar, não estava recuperado. E aí no jogo aí eu deixei de fora no jogo em casa contra o Imperatriz, porque ele não tinha condições. Nesse jogo eu falei para ele: Esquerdinha, você irá iniciar o jogo. Chamei o atleta, montei a estratégia de trabalho, montamos o treinamento e o Esquerdinha mancou o tempo todo no treino. E eu conversei com ele e vi que ele não estava apto. Eu não posso tomar a medida de botar um atleta que não está apto para jogar, até porque eu tinha um atleta que vinha jogando também, que jogou também, que é o Lucas, que estava representando bem a equipe. Então, daí o porquê de eu não utilizar o Esquerdinha.
O Márcio Diogo, um jogador que foi muito importante na campanha do ano passado, um jogador diferenciado, e que eu tenho que ter o maior cuidado com o Márcio Diogo. Né? É simples de entender isso. Por quê? O Márcio Diogo chegou de uma transferência onde ele teve um período longo de lesão, né? Mal iniciamos aqui a pré-temporada, o Márcio Diogo teve um problema, não tem nada a ver com a lesão anterior dele, mas de repente pela paragem que ele teve longa, teve uma lesão. Nós tratamos, recuperamos o atleta, ele voltou a trabalhar. Estava recuperando a forma física no final da pré-temporada, quando realmente sentiu novamente um outro problema na perna. Nós aguardamos, ficamos com ele uma semana em tratamento, o atleta retornou e estava entrando gradativamente nos jogos, porque o Márcio Diogo hoje, fisicamente, ele não está, vamos dizer, a 100%. Hoje ele está até um pouco melhor do que há 15 dias atrás, então nós estávamos utilizando ele até para dar algum ritmo de jogo a ele, porque o Márcio Diogo, não sei se vocês se recordam, ele não chegou a fazer nenhum jogo na pré-temporada, né? Porque ele não vinha em nenhum coletivo. Então, nós estávamos utilizando ele gradativamente para prepará-lo, justamente que é aquilo que eu coloquei para vocês. Eu preciso chegar com o meu grupo principal no momento, principalmente no momento crucial da competição. E eu não posso correr um risco de perder um atleta para a competição toda. O Márcio Diogo não é nenhum garoto, nós temos que ter esse cuidado com ele. Quando foi na semana passada, o Márcio Diogo fez o melhor treino dele desde que nós retornamos. Foi na quinta-feira. Na sexta-feira nós fizemos um trabalho mais pausado, só que o Márcio Diogo teve um problema e me relatou isso no sábado pela manhã, que estava com desconforto. Eu, obviamente, se eu for utilizar o Márcio Diogo num jogo, com campo pesado daquele jogo, daquele jeito, eu posso ter certeza que eu teria o Márcio Diogo por 15 minutos dentro de campo e não teria o resto da competição. Isso não tem a menor dúvida disso, pelo feeling que eu tenho, pela experiência que a gente tem de trabalho e pelo aquilo que ele me relatou. Então, ele foi para o jogo, na iminência de amanhecer, talvez sem dor, sem que nada o incomodasse, mas não foi isso que ele me relatou no dia do jogo. Ele estava ainda com algum desconforto e nós achamos por bem, mantivemos ele no banco de reserva, porque ele viajou com o grupo, não tinha por que tirar fora, mantivemos ele, mas jamais teríamos como utilizá-lo, porque correríamos o risco de perder o atleta. E isso é uma coisa que eu jamais vou arriscar um atleta. Muitas contusões, muitos atletas contundidos na equipe do Pinheiro Atlético Clube. Eu cito aqui alguns, o Ronald, que é da cidade de São Bento, zagueiro, o próprio Paquetá, joga uma partida, às vezes não joga por contusões. Nós temos a questão do esquerdinho também, do Márcio Diogo, e o Abuda, o Alessandro. E foi muito comentado também, eu não sei se chegou ao conhecimento da diretoria do PAC, mas nós estamos aqui para fazer as perguntas que o torcedor tinha vontade de fazer, né? Foi muito comentado que a preparação do PAC, principalmente a preparação física, estava sendo muito apertada e acabou ocasionando contusões de alguns jogadores. Não sei se chegou ao conhecimento da comissão do PAC, mas foi muito falado em relação a essa preparação. Você acha que a preparação foi muito forçada, muito em cima da hora, treinos seguidos de treinos físicos, e por esse momento alguns jogadores estão passando por muitas contusões? Eu tenho o conhecimento da situação, né? Eu vou nomear atleta por atleta, né? A prova disso, que de muitas lesões, foi essa que eu acabei de colocar para você, que um atleta chegou, isso são as fatalidades, chegou com 15 minutos, ele teve um problema muscular, 15 minutos de treino, né? Então eu vou citar nome por nome. O Abuda, contrariamente ao que você falou, o Abuda não teve lesionado, o Abuda nunca ficou fora de um treino. Ele teve alguma mialgia de esforço causada naturalmente pelo trabalho, né? Então o Abuda está fora dessa situação. O Alexandro teve um problema idêntico ao problema que ele teve ano passado no Juventude, né? Então ele, de repente, tem alguma fragilidade, teve alguma fragilidade a nível de pubis, né? E que veio acarretar um problema de adutor, né? Obviamente, o trabalho que teríamos que fazer teria que ser esse trabalho forte. O esquerdinha, trabalho normal, jogou toda a pré-temporada, fez todos os trabalhos, não teve problema nenhum, as dores musculares normais. Sentiu um problema no campo, que o campo do Juventude é um campo muito pesado. E o problema do Alexandre também foi no campo do Juventude, que é um campo muito pesado.
Por isso eu citei aqui que eu não colocaria nem o Esquerdinha, nem o Márcio naquele jogo, mesmo que eles, se está ali naquele momento que às vezes o jogador fala, não, eu estou melhor, porque eu sabia que eu ia correr o risco de perder o atleta, não para um jogo, mas sim para o restante da competição. Então, eu não vejo por esse lado. Eu acho que o trabalho que foi feito foi o trabalho que era necessário, que era importante. O Ronald, como você citou, o Ronald já se apresentou com problemas de pubalgia. Inclusive, não sei se é do seu conhecimento, e eu vou já abrir, o Ronald hoje pediu para sair porque ele sabe que o problema ele já veio com esse problema. Nós tentamos ainda protelar para ver se ele recuperava. Então, não foi um problema causado no treinamento do PAC, ele já tinha esse problema anteriormente, né? Então, tudo que nós fazemos aqui é pensado, controlado, a gente tem um controle de carga muito bom, tá? E estudado. Nós não fazemos as coisas por fazer. Inclusive o preparador físico que nós temos, se eu te mostrar o currículo dele aqui, eu acho que você vai, porque é um cara que trabalhou em Fluminense, Vasco, mundo árabe, entendeu? E sempre em clubes buscando chegar, então está fora de cogitação esse tipo de situação. Nós fizemos um trabalho parecido no ano passado aqui, né? E não tivemos esses problemas. Só que você tem que apontar uma série de fatores que esse momento tem. Você citou o Paquetá. Você sabe qual é o período de paragem do Paquetá até o retorno? O Paquetá sentiu eu fazendo um treinamento de finalização, né? Então, os atletas que vieram, até porque a pandemia deixou muita gente inativa e alguns desses atletas têm um período de paragem muito grande, foi o caso do Paquetá. O Paquetá estava inativo desde que saiu daqui. Então a probabilidade do Paquetá vir a ter uma lesão é muito grande, entendeu? Por isso eu citei para você a paragem do Alexandro, lá, que ficou um tempo parado por uma lesão idêntica que teve aqui, e do próprio Márcio Diogo. E obviamente a gente tem um período curto para a competição. Nós não podemos chegar ali e fazer treinamento de 2 toques só. O trabalho tem que ser acelerado, o processo tem que ser acelerado, para que eles cheguem no momento da competição no seu auge. Agora, é lógico que algumas fatalidades também ocorreram, como aconteceu agora aí nós tivemos aí o Kelvin que entrou em 5 minutos se machucou, o próprio Carlos André que chegou, nem treinou praticamente 15 minutos se machucou. São fatalidades e a gente vai ter que conviver com isso, vai ter que fazer a gestão disso e a gente espera na segunda-feira fazer um grande jogo, se esse jogo for na segunda-feira ou depois, fazer um grande jogo e procurar classificar a equipe para que no momento crucial da equipe nós tenhamos um leque de opções maior para que possamos representar ainda melhor a equipe do PAC. Professor, o PAC ele tem se demonstrado no campo defensivo quase perfeito. Como mesmo o senhor disse, nós temos apenas um gol. Aliás, os gols sofridos lá 2 gols sofridos lá em São Mateus. Então, o senhor está até com problema para escolher quais goleiros, porque os seus goleiros não trabalham quase durante as partidas oficiais. Então, o seu problema definitivamente não é o sistema defensivo. Mas nós temos um grande problema que é do meio para frente. Eu não sei se o senhor tem observado isso, mas o time, fora os 4 gols lá de Bacabal, o time não tem conseguido finalizar, né? A gente até constrói, e como foi aqui com a Imperatriz, e por várias oportunidades, tivemos grandes oportunidades que poderíamos ter definido a partida até do primeiro tempo logo, e a gente não conseguiu, porque o time tem dificuldade para finalizar, isso é claro. Não foi só no jogo do Imperatriz, em todos os jogos que a gente tem acompanhado. O que é que o senhor tem feito para que a gente possa alinhar esse sistema defensivo com esse sistema de ataque, que a gente possa fazer um time razoável nesse sistema, tanto de ataque quanto de defesa, para as próximas partidas? Seguinte, realmente, principalmente no jogo eu venho citar isso para você, do jogo do Imperatriz para cá, né? Principalmente as chances criadas, que foram inúmeras no jogo com o Imperatriz, e eu acho que se nós fizéssemos naquele jogo 6 gols, não seria nada de anormal, por baixo, né? 6 gols não seria nada de anormal, e nós perdemos muitas chances de gol. Então, é uma coisa que realmente nos preocupa, nós temos que procurar, e ali, assim, a minha preocupação maior é quando você não cria. Quando você não cria, aí realmente, né, tem alguma coisa errada. Então, se você está criando, é porque a equipe está equilibrada. O fazer o gol, muitas vezes, é o momento que o atleta, às vezes, que eu tenho colocado para eles, é o momento que o atleta tem que estar equilibrado emocionalmente, entendeu? Que às vezes é uma finalização. Nós tivemos o jogo aqui do
do Imperatriz, o próprio Márcio Diogo, que nós sabemos que é um jogador, né, tecnicamente acima da média, perdeu um gol quase que sem goleiro, né? Aí eu vou dizer o quê? Que o Márcio Diogo está despreparado? Né? Eu não posso dizer isso, até porque ele é um atleta que a gente sabe que ele é um atleta acima da média, não é isso? Então, eu acho que é o fator equilíbrio, o fator tranquilidade e o momento de definir o jogo, né? É por isso que a gente fala, o cara que joga lá na frente, ele tem que pensar diferente, tem que ter, quando os outros vão pensar, já tem que estar 2 segundos à frente. Nós estamos trabalhando principalmente o fator tranquilidade, que eu acho que é o mais importante para que esses atletas, na hora, no momento certo, façam e definam da melhor maneira possível. E nós estamos trabalhando isso. Professor, nós tivemos no ano passado, na sua primeira vinda aqui na cidade de Pinheiro, no meu entendimento, uma equipe do PAC bem melhor, na minha maneira de pensar. Tivemos alguns problemas também, tipo com o Diniz, que passou quase todo o campeonato com contusões e acabou resolvendo praticamente aquele jogo contra o Maranhão, de uma derrota que o PAC sofreu por 2-0, conseguiu uma virada espetacular contra o Maranhão por 3-2, ele acabou marcando 2 gols naquela partida. E o próprio Paquetá, que estava sumido durante todo o campeonato passado, não sei se o senhor recorda também naquele jogo, o último jogo antes da pandemia contra o São José, que o PAC venceu por 5-1 no Castelão com 3 gols do Paquetá. A minha pergunta é o seguinte: você teme novamente uma paralisação no Campeonato Pinheirense e o seu trabalho seja novamente jogado pelo ralo, como foi na primeira etapa, no primeiro ano da competição, onde o PAC teria amplas possibilidades de disputar, de decidir de igual para igual, ou até ser campeão do Campeonato Maranhense, buscar uma Série D, uma Copa do Brasil, uma Copa do Nordeste, para dar maiores condições para a diretoria, tentar trazer jogadores de nome que não vinha só para uma competição em disputa ao Campeonato Maranhense? Você teme novamente a parada do campeonato, desfazer esse time que tem um contrato vitalício que vai até o mês de abril agora e teria que refazer tudo de novo, começar um trabalho praticamente do zero? Já passou pela sua cabeça isso, professor? A equipe do ano passado era melhor do que essa? Não concordo. Aceito e respeito a sua opinião, mas não concordo. A prova disso é que nesse momento da competição nós tínhamos 3 pontos e éramos muito criticados, mesmo tendo perdido para Sampaio e Mota. Então eu acho que a nossa equipe atualmente é muito mais equilibrada do que no ano passado. Não tem a menor dúvida. Sofremos, como eu volto a dizer, 2 gols e, obviamente, fizemos 5 gols, que se você for fazer uma análise, são médias de mais do que 1 gol por jogo, né? A equipe criou muito, poderíamos ter, como eu falei assim, infelizmente no jogo do Imperatriz principalmente, que eu acho que nós não teríamos problema nenhum que se tivéssemos ganho o Imperatriz. A derrota do Juventude é sentida, porque nós temos uma equipe igual à do Juventude. Nós não somos inferiores em nada, né? Só que na circunstância do jogo eles foram mais felizes, né? Então a gente lamenta isso. Então eu não concordo com esse fator de que a equipe é inferior ao do ano passado, pelo contrário, acho que é uma equipe bem mais equilibrada do que a do ano passado. E como você citou, o Paquetá e o Diniz, que tiveram um bom período lesionado, né? O Paquetá, inclusive, entrou em 2 jogos, estava lesionado, né? Uma situação até parecida, só que ele não me relatou o quanto ele estava sentindo, porque senão também não teria utilizado no jogo, principalmente o jogo com o Sampaio aqui, né? Ele estava querendo ajudar muito a equipe, o jogador, às vezes, por querer ajudar demais, acaba até se prejudicando, né? E foi o que aconteceu, né? Então, depois, quando ele retornou inteiro a 100%, que eu conversei com ele, realmente ajudou. Como a gente tem outros atletas hoje, que a gente espera, como o próprio Márcio Diogo, que a gente citou aqui, como o Carlos André, que foi uma contratação que veio para ajudar, como o Thiago Amaral, que chegou essa semana, o Daniel e outros, que vão ainda acrescentar bastante durante a competição. Então, eu acho que a equipe está bem mais equilibrada do que a do ano passado. Agora, a segunda colocação sua, é óbvio que a gente tem sempre algum temor, né, que isso aconteça, já que ano passado, quando nós paramos a competição, né, eu até conversei com o presidente, a equipe vinha numa crescente muito grande, né, a gente tinha uma expectativa muito boa de conseguir colocar o PAC em competições nacionais, de estar brigando, de fazer realmente uma campanha histórica, né? Infelizmente a gente não teve a condição de retornar e a gente entende o porquê, o clube tinha suas limitações como o seu maior patrocinador, a gente entende, respeita. Obviamente a gente gostaria de concluir o trabalho, já que nós colocamos
a equipe numa posição onde nos daria uma condição muito grande de fazer realmente história dentro do clube, né? E dentro da cidade e dentro do estado, né? Esse momento é um momento que a gente diz é um momento de temor, realmente, por tudo que atravessa o país, né? E nós não somos, hoje mesmo eu estive olhando, 150% a mais de mortos no estado, que é uma coisa que a gente sente muito, que a gente lamenta muito. A gente espera que realmente as autoridades competentes tomem as devidas providências, que realmente a pandemia em algum momento parecia que não existia mais no país, né? Você via aglomeração em todos os lados, né? Essa vacina que demorou muito a entrar e continua demorado. A gente tem um país aqui que é continental e você vê que a gente tem locais aí que as pessoas estão morrendo e que não tem acesso à saúde, não tem nada, né? E isso é uma fatalidade, é um fato que está ocorrendo e obviamente nós como brasileiros, né, sentimos muito por isso. O futebol, nesse aspecto, fica até a segundo plano, mas eu como profissional, lógico que eu tenho um temor, que a gente trabalhou forte, eu tenho trabalhado muito com o presidente juntamente com o restante da direção, com o maior patrocinador, a gente tem conversado muito, tem procurado dar uma estrutura realmente para que tenha condições do PAC fazer uma grande campanha esse ano. A gente está com essa expectativa, o grupo é muito bom, então obviamente que a gente tem esse temor que realmente a gente consiga classificar o time e não tenha a possibilidade de dar sequência na competição como aconteceu no ano passado. Professor, a gente acaba de receber a informação da federação que o jogo da segunda-feira foi adiado, transferido para o sábado, né? Então o senhor terá mais uma semana praticamente para trabalhar. Nesse primeiro momento, como o senhor já citou aí os problemas de lesões que o senhor tem com o clube, é ótimo para você, né? Mas essa distância de um jogo para outro, em outra situação, isso não seria difícil? Não seria complicado? Não prejudicaria o trabalho? Haja vista, o senhor não teria esse sistema de disputa com frequência? Isso não atrapalha psicologicamente, inclusive, os atletas, enfim, o trabalho todo? Como é que o senhor analisa isso? Se você for fazer o jogo no dia 15, provavelmente você vai ficar pelo menos uns 20 dias parado até o próximo jogo, porque o Sampaio joga com moto no dia 30. Então, provavelmente não vai jogar com a gente antes do dia 7. Então, você vai ter mais de 20 dias. Se você conseguir, como aconteceu agora, você vai alongar um pouquinho esse jogo, né? Você vai ter 12, 13 dias de intervalo, mas você também não vai ter um intervalo tão grande no pós-jogo IAP, entendeu? Então, eu acho que até acaba por ser bom para a gente. Obviamente, a gente vai recuperar alguns atletas. O nosso campo aqui está chovendo muito. Vocês sabem que está tudo muito alagado, iria prejudicar as duas equipes, né? E a gente também vai ter o ganho pelo fato de não ter uma distância tão grande entre o jogo do IAP e o próximo jogo, que será contra o Sampaio Corrêa. Professor, para encerrar a minha participação, né, eu gostaria de perguntar para o senhor assim, esses jogadores que estão machucados, o senhor tem uma equipe aqui na cabeça para jogar contra o IAP já na segunda-feira, se fosse na segunda-feira, porque agora virou para sábado, né? Então, aí repetiria aquela situação, porque a preocupação do jogador, dos torcedores é o seguinte: vamos repetir o time que perdeu, né, lá para o Juventude Samas, né? Então, o senhor já tem um time montado para sábado ou o senhor ainda vai trabalhar isso? Não pode esquecer, foi o que eu falei aqui, nós tivemos 2 tempos distintos. Isso acontece no futebol, mas a mesma equipe que perdeu para o Juventude Samas foi a equipe que acabou o primeiro tempo fazendo um grande jogo, entendeu? Então nós temos, obviamente, se nós pudermos contar com todos os atletas, nós teremos um leque de opção maior para optar por aquele atleta que vai nos representar melhor em determinados jogos. Mas os atletas que estão também participando, que estão entrando, eles estão dando a sua contribuição. Obviamente, o que aconteceu na segunda parte, como eu falei com vocês, eu acho que foi uma coisa atípica, pelo aquilo tudo que tem sido apresentado pelos atletas desde que nós chegamos aqui. Professor, a gente vive num momento de muitas discordâncias junto ao torcedor pinheirense, nos supermercados, nos postos de combustível, no comércio, aonde a gente sempre está, o torcedor sempre está presente e pergunta alguma coisa.
O PAC hoje mudou em termos estruturais do ano passado, saiu de uma casa do atleta para um dos maiores parques aquáticos de Pinheiro, um hotel de certo ponto para a cidade, se coloca até com 3 estrelas para a questão do tamanho do município. Tem todas as condições, com o campo do Açaí, com piscina, com academia, com o campo da BB, com o campo da FNES, com o Estádio Municipal Costa Rodrigues. Hoje, a quarta força do futebol maranhense. Nós temos um jogo contra o IAP, um penúltimo contra o Sampaio Correia e o último jogo contra a equipe do Motoclube, para fechar a primeira fase da competição. Com todas essas questões de jogadores contundidos, com os problemas que acontecem no dia a dia, o torcedor pinheirense não tem oportunidade de ver jogadores como o Márcio Diogo Esquerdinha jogando. O senhor já citou a situação aqui, por que eles não estão jogando. Há outros tipos de comentário, mas a gente conhece e acredita na sua personalidade, que na verdade são as contusões. Você acredita em uma classificação que, com esses 3 jogos que não são nada fáceis, tanto contra o IAP, quanto os 2 maiores do futebol maranhense, Motoclube e Sampaio, inclusive o Moto envergonhou ontem o estado, perdendo de 5-0 para o Botafogo, que vem da última colocação da Série A, e o Sampaio foi eliminado também lá contra a equipe do Operário. Você acredita em uma classificação da equipe do PAC, pelo menos entre os 4, para brigar novamente por uma vaga na final do campeonato este ano? Se não pensasse dessa maneira, eu não estaria aqui, amigo. E é por tudo que foi apresentado até o momento e pelo aquilo que nós já conquistamos. Hoje nós temos a equipe em 4º lugar, na mesma pontuação do 3º, né? Como você citou aí, nós somos a 4ª força, não é isso? Nós viemos aqui com o objetivo de brigar por ser essa 3ª força do futebol no estado, né? E obviamente aquilo que os meus atletas me apresentaram até o momento e a confiança que eu tenho neles me dá realmente expectativa para que isso aconteça. Jogos fáceis nós não vamos ter, não tivemos nenhum até agora e não vamos ter nenhum. Agora pode te dizer com toda a certeza que nós vamos brigar por todos os resultados, independente do adversário que vier aqui ou que nós formos jogar. E foi o que eu falei para eles, nós temos time para brigar com todos os adversários. Com humildade, com determinação, com querer, com o pezinho no chão, nós vamos brigar, como fomos até agora. Agora, o que você falou aí sobre a classificação, pô, é óbvio, eu estou de repente a um jogo de poder alcançar essa classificação. Agora vai depender da atitude, como nós vamos encarar, porque nós sabemos que vamos enfrentar também um bom adversário que vai vir aqui tentar nos contrariar. Mas não é diferente de nenhum dos outros jogos, entendeu? Não é diferente de nenhum dos outros jogos, nem dos próximos jogos que teremos. Mesmo que pela frente nós não tivéssemos o Motoclube, que nós não tivéssemos o Sampaio. Não tem jogos fáceis, né? Não tem jogos fáceis. O Sampaio Correia ganhou do Juventude, se não me engano, de 1-0, né? E assim, e o Juventude não tinha a equipe que tem hoje, que jogou contra a gente, é só você fazer uma análise. Não é isso? O Moto ganhou de 1-0, ganhou de 1-0 com a equipe que não era a mesma. O Sampaio empatou 0-0 com eles, né? Então, é o que eu estou dizendo, não, o Campeonato Maranhense, obviamente, ainda vai evoluir muito mais, que as equipes vão melhorar, todas as equipes vão melhorar, e a nossa também vai. Agora, a perspectiva que nós temos é muito boa. Hoje nós temos 7 pontos. Se você me perguntasse ano passado, e eu te dissesse, antes do jogo com o Maranhão, que eu tinha total expectativa de classificação, de repente você ia alegar, pô, o cara é louco, né? E nós fomos lá e classificamos. Porque eu sabia também a equipe que eu tinha nas mãos. E a gente sabia os jogos que nós tínhamos feito contra Sampaio Correia, contra a Moto, em que nós perdemos e não fomos inferiores a ele, né? E hoje, acredito eu, como volto a frisar para você, nós temos uma equipe muito mais equilibrada. Professor, só me permita, assim, até havia me despedido, mas eu vou evitar uma última pergunta, né? Tomara que esses 2 pontos contra a Imperatriz aqui não nos faça falta no final. Mas, professor, como é que está o controle, a atenção de vocês, da diretoria, para os jogadores extracampo, né? Hoje, por exemplo, no programa de rádio, uma pessoa ligou para a gente
que tem forte jogadores aí em festinhas e tal, sim, depois do jogo, né? Na vida particular de cada um. Como é que vocês estão cobrando isso dos atletas para que eles permaneçam focados nas partidas e no PAC? Nelson, uma das coisas que quando eu cheguei aqui no ano passado, o presidente me passou, foi que realmente as equipes anteriores havia muitas situações desse gênero. E eu falei para ele que eu só conto com atletas que realmente saibam qual é a minha linha de conduta, tá? Isso eu não abro mão. Algumas coisas, obviamente, o atleta, ele tem a vida social dele. Eu não posso dizer para o atleta que ele tem que ficar lá preso no hotel o dia todo. Ele sai, ele conversa, ele encontra com pessoas. Os atletas têm horário para estar no alojamento, tá? Eles têm, se eu ver atleta em bebedeira e outras coisas, a gente cobra deles quando tem que ser cobrado. O que eu não vi aqui até agora. Se houve algum atleta que houve desvio de conduta, esse atleta não está mais aqui. E eu não vou citar quais os problemas, porque isso é do fórum interno do clube. Porque isso nós estamos aqui para coibir qualquer tipo de situação nesse gênero. Mas pode ter certeza disso. Vamos coibir mesmo, independente de quem quer que seja. Tá? E quem sabe, quem trabalhou aqui, viu o meu trabalho ano passado, sabe como é que eu lido com esse tipo de situação. Entendeu? Então, obviamente, os atletas vão caminhar na rua, eles têm horário para chegar em casa, eles não podem ficar presos, amarrados lá dentro. Né? Agora, desde o momento que eles não se desvirtuem da linha de conduta que nós temos, se você fizer um convite para um atleta e tiver uma festa na sua casa, eu vou dizer que ele não pode ir porque é uma festa? Não. Desde que o atleta saiba o que está fazendo. Eles todos são profissionais, chefes de família, e eles sabem também como é a nossa forma de agir e reagir. Se algum atleta desvirtuar daquilo que a gente pensa que é a nossa linha de conduta, com certeza ele não continuará aqui trabalhando com a gente. Nas 2 vezes que você veio comandar o time do Pinheiro Atlético Clube, que foi no ano passado e este ano, você vem praticamente com o time todo ele montado. A grande maioria dos jogadores do Rio de Janeiro. Como eu bem falava da questão do time do ano passado, eu me refiro a uma arrancada depois do jogo do Maranhão, depois com o jogo do São José. A gente sabia dessa questão de uma campanha. Hoje o PAC tem 7 pontos em 4 jogos. Naquele campeonato passado tinha mais ou menos, não sei se era 3 ou 4 pontos. Eu quero saber, professor, os jogadores da casa, os jogadores da região, da Baixada, nós temos umas competições a nível de Baixada fortíssimo. Nós temos seleções que partiram daqui com grandes conquistas de campeonatos intermunicipais, o futebol da BR, bem valorizado, épocas atrás pelo presidente do PAC, então presidente da Liga, Filemão Guterres. Por que não dá oportunidade? Esses jogadores da casa não servem para o plantel do time do PAC, ou você confia basicamente nos jogadores que já trabalham com você? Do PAC. Quando nós chegamos aqui no ano passado, eu requisitei 7 atletas para virem treinar. Não me recordo o nome deles. Um deles era o Ronald, que não apareceu nenhum dia para treinar. E tiveram mais 3 ou 4 que preferiram jogar o campeonato amador do que ir para um jogo amistoso que nós tínhamos. Então, eu sou um profissional, amigo. Eu não lido com atleta amador. O atleta que, se quiser ser profissional, vai vir trabalhar conosco. E assim como eu trouxe o Irlen e Robson, que hoje é titular da equipe, eu não conhecia o Irlen nem o Robson de lado nenhum. Eu fui buscá-lo lá em... nós fomos fazer um jogo e eu trouxe os dois lá de Bacuri. E hoje o Robson é um titular da equipe, né? Mesmo eu tendo trazido o Cássio, que foi embora, o Robson é titular da equipe, né? Uma aposta, né? Não conheço o Robson de lado nenhum. O Irlen também está participando. Então, eu dou toda a oportunidade para os atletas da região, desde que eles tenham realmente, não esqueçam o amadorismo de lado. O Ronald estava aí, era um atleta que eu queria desde o ano passado. O Paulinho esteve com a gente jogou 3, 4 jogos, né? O Guilherme esteve aqui com a gente ano passado também. Então, eu não sou o treinador do Rio de Janeiro, eu sou o treinador do PAC. Obviamente que eu conto com atletas que me dão confiança.
Porque eu tinha, por exemplo, um atleta da região ano passado, daqui da cidade, que eu não mandei eu embora por falta de opção. Porque o atleta vivia se desvirtuando. E eu não mandei embora porque eu não tinha outro. Porque senão eu teria mandado embora. E várias vezes eu tentei trazer outro, como eu comuniquei ao presidente. Então, se eu tiver algum atleta que realmente queira mostrar, eu cansei, inclusive ano passado eu fui em 2 jogos aqui na final, aqui, para ver. Né? Agora, óbvio, como todo treinador, tem os atletas que você olha, você observa. Eu não trouxe atletas só do Rio de Janeiro, eu trouxe atletas do Rio Grande do Sul, eu trouxe atletas de São Paulo, porque como a minha profissão requer que eu precise de bons atletas para me dar o subsídio daquilo que eu preciso, quando eu saí daqui, quando voltou o campeonato nacional, os estaduais, eu procurei acompanhar todos os jogos para mapear atletas que me dessem a condição de trazê-lo. Obviamente, tudo dentro, num limite, em termos de valores, que a gente pudesse apostar aqui. Né? Então aí a gente traz esses atletas que a gente acha que vai te dar o rendimento que você precisa. E dentro desses atletas, estava aí o Ronald até agora, né? Que acho que, se eu não me engano, foi até teu atleta, né? Estava aí hoje, que era um atleta que eu desde o ano passado queria, e eu gostei muito, que eu vi antes, né? Para você ter uma noção, antes de eu chegar na cidade, eu já estava acompanhando, que o presidente estava me mandando os links dos jogos do PAC pela Copa, né? Para que a gente pudesse aproveitar a Bu, que eu queria que ficasse, Nheneca, que só apareceu 2 meses depois, né? Foram todos os atletas que eu pedi. Só que o profissionalismo é diferente. E eu peço até o Márcio Diogo que fale sempre isso para os garotos da região, cito ele como exemplo. O profissionalismo é diferente. E quem não quiser, comigo, é assim, quem não quiser se adaptar a isso, infelizmente não dá para dar continuidade comigo. Entendeu? Porque eu cobro, eu sou chato nesse aspecto. E não tem isso de ser o atleta da cidade ou de fora. Porque tem torcedor aqui que está me cobrando pela liberação de um atleta que o comportamento não foi de acordo, e esse atleta não veio, não é daqui da cidade, é de fora, entendeu? Então, eu aviso, eu converso, eu tento trazer o atleta. Infelizmente, se não entendeu, eu agradeço e vida que segue. Professor, a gente agradece aqui. Eu queria só uma pergunta. Professor, o Neto de Pacas, que hoje está na Lusa, e o Léo Rocha, que foi camisa 10 do ano passado do PAC, caberia no seu time este ano? Léo Rocha não. Léo Rocha não. Porque o Léo Rocha, dentro daquilo que eu perspectivava para ele, ele não conseguiu atingir o nível que eu queria. Não dava. Eu trouxe o Léo Rocha, se você não sabe, o Léo Rocha estava 2 anos parado. Entendeu? Eu trouxe ele começou muito bem, mas depois ele não me deu o rendimento que queria, que eu precisava. Né? E no meu time não tem estrela. A estrela é o PAC, entendeu? Então aquele atleta que pensa que pode ser maior do que todos os outros, não vai ser. Tenho o maior respeito pelo Léo Rocha, mas nesse momento do PAC, ele não se enquadra para mim. É um excelente jogador, eu falei para ele, é um excelente jogador, mas dentro de tudo que aconteceu, eu decidi não contar com ele. Eu sou o treinador e eu tenho as minhas opções. Né? E você falou do Neto, o Neto foi colocado à direção. A direção decidiu que não era de acordo com aquilo que se encaixava com o perfil da equipe nesse momento. E aí eu não posso também passar por cima disso. Professor, obrigado pelos seus esclarecimentos. Boa sorte à parte no resto da competição. Obrigado, boa noite a todos e parabéns aí a todos aí pelas perguntas.